Shalom, shalom, graça e paz, a paz do Senhor, Deus abençoe o seu lar, que o Senhor habite no seu lar e possa te levar, conceder prosperidade, saúde e chuva de bênçãos na sua vida. Eu quero aqui convidar você a participar comigo desse estudo, dessa análise, dessa meditação sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos compreender. A palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que criou Deus tudo. Mas vamos lá começar com Gênesis 1, no capítulo, no versículo 3 e 4, que diz assim, no 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Veja, muitas pessoas comentam e cometem um terrível engano ao dizer que Deus criou o mal, né? Ou Deus criou as trevas. Na realidade, o nosso Senhor, ele não é criador do mal nem criador das trevas, mas por consequência do abrir os nossos olhos para a diferença entre luz e trevas, bem e mal, nós podemos dizer que houve a criação a partir daí, mas não que o Senhor ele criou o mal ou criou as trevas. É que as trevas ela é o inverso da luz. E o mal é o inverso do bem, ou podemos dizer que as trevas é a falta de luz e o mal a falta do bem. O Senhor ele viu que a criação da luz era boa. E eu queria meditar com você o seguinte: a necessidade de luz, ela se revela para nós como sendo algo bom. Mas vamos imaginar que nós fôssemos como alguns animais que têm uma sensibilidade e têm uma habilidade, uma condição de ver melhor no escuro. Veja, esses animais, esses seres, eles foram preparados, eles foram adaptados a esta falta de luz. Então nós podemos compreender que na falta de luz também há aqueles que preferem essa situação. E lamentavelmente, muitas vezes, nós fazemos confusão da falta de luz, as trevas serem boas, porque existem seres que habitam nelas. Mas o Senhor, ele descreve que ele achou bom a luz. Então, ele quer que nós permanecemos na luz. E ele se torna luz para nós. Então, na ordem de Deus que disse que tem que haver luz, que foi o primeiro decreto dele, e que deve haver um distanciamento da luz para as trevas, é porque nós não fomos criados para viver nas trevas. Nós fomos feitos para viver em luz. E desta forma, o Senhor ele nos orienta, porque ele não habita nas trevas. Isso não significa que o nosso Senhor, o nosso Deus, não consiga ver, não consiga ordenar. Ele não tem poder nas trevas, pelo contrário, o nosso Deus ele consegue ver tudo em todos os lugares e em toda situação. Mas ele nos quer na luz, porque ele é luz. Então, mesmo aquilo que acontece nas trevas, quando ele chega à luz, e ali tudo se vê. Você deve conhecer, se você conhece um pouco da Bíblia, você deve conhecer a parábola da dracma perdida, que o Senhor fala que devemos acender a candeia, né? E procurar a dracma perdida. E também tem a passagem que fala que nós não podemos acender uma candeia e colocá-la em local que ela não ilumine tudo. Pelo contrário, devemos colocar a candeia em local alto para iluminar todas as coisas, para assim encontrarmos aquilo que nós procuramos. Então a luz ela traz a revelação, a luz ela traz a visão correta das coisas, porque nas trevas muitas vezes nós não conseguimos distinguir
uma situação de outra, uma cor de outra, uma pessoa de outra. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ter uma visão completa ou correta do ambiente, da condição. Então, é necessário que nós vivamos em luz. Mas tem gente que prefere a escuridão, ou tem gente que não aceita a luz de Deus. É complicado, mas é uma verdade. Então, vamos analisar aqui como que o Senhor nos orienta, que lá em 2 Coríntios 6,14 diz, né, que nós precisamos buscar a luz, né? Então, lá em 2 Coríntios 6,14 diz que nós não podemos nos misturar às trevas, nós não devemos buscar as trevas, porque nós somos a luz. Veja, lá diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Ou seja, vamos estar lendo lá, 2 Coríntios 6,14. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Entendam, nós não devemos compartilhar, é, nós não devemos nos unir, nós não devemos nos associar a pessoas ou a situações que não condizem com os nossos conceitos. Poxa, mas estamos sendo radicais? Veja, se eu tenho um conceito de vida, se eu tenho uma visão do que é certo e o que é errado, se eu me ajuntar, se eu me associar a pessoas que de repente têm uma visão totalmente contrária, né? Uma hora vai haver o conflito, uma hora vai acontecer o questionamento. E um dos dois lados vai ter que ganhar e um dos dois lados vai ter que perder. Então, é necessário sermos sábios e não nos unirmos a quem não tem o mesmo conhecimento, não tem a mesma vivência, a mesma ideologia, a mesma religião, né? Mesmo conceito de vida que nós. Então é muito importante isso. Não significa que nós não podemos conviver. Nós não devemos viver, nos unir. Nós precisamos sim conviver e, quando possível, levar à luz aquele que não a tem. Isso é importantíssimo. É importante conhecermos essa orientação do Senhor, porque Ele, ao nos chamar, Ele nos traz para a luz e dá a luz dele. Através dele, nós passamos também a sermos luz para outras pessoas. Então, nos cabe levar a luz aos demais. Por isso que nós devemos sim levar a palavra, devemos sim pregar a palavra, devemos orientar aquele que é necessitado de uma orientação de luz, de mostrar o caminho, de mostrar a luz no caminho. Isso, a pessoa mostrar o caminho e mostrar que ali naquele caminho, estando com o Senhor, nós vamos ter luz e vamos caminhar em segurança. Em segurança não significa sem dificuldade, porque o caminho sempre é árduo. O caminho ele sempre tem atalhos, o caminho sempre tem outras vertentes que nos vão convidar para acessar, mas nós devemos entender que não devemos fugir da luz, porque a luz é que é o nosso guia, é a luz que abre os nossos olhos, é a luz que faz com que nós consigamos ver o que é certo, o que é errado, o que é melhor ou o que é pior, mas infelizmente, muitas vezes nós estamos vendo a luz, mas a nossa compreensão, a nossa visão, os nossos conceitos que de repente ainda não foram totalmente formados, nos faz avaliar de uma forma não muito correta. E aí vem os enganos. Mesmo havendo luz, nós podemos interpretar um caminho ruim como bom, mas jamais ele vai ter luz. Só que nós temos uma coisa que o Senhor nos deu, que é uma bênção, que é a nossa adaptação. Se você entra num quarto escuro, se você entra num local sem luz, em pouco tempo os seus olhos se adaptam e você consegue realmente se mexer ali. Mas isso é uma adaptação. Isso não significa que nós estamos vendo.
não significa que nós estamos tendo compreensão. Então nós precisamos estar sempre atentos para o momento que de repente nós deixamos a luz escapar, nós deixamos a luz fugir e não estamos na luz mesmo pensando que estamos nela. Então é necessário compreender que sem o Senhor não existe a luz. Sem o Senhor não conseguimos ter uma total visão, uma perfeita visão em detalhes do caminho, da situação, do local, né? E até mesmo daquilo que nos envolve. Muitas vezes nós não percebemos. É só analisarmos. Analisa quantas vezes nós tivemos aí de repente decepções, né? Tivemos ataques, coisas inesperadas. Por quê? Porque não analisamos, não vimos corretamente todo aquele processo. Então eu convido você a buscar a luz, a buscar o caminho, a buscar quem é luz para te conduzir pelo caminho. Porque enquanto a tua luz pode estar fraca ainda, ou você ainda não conseguiu entender, essa pessoa, esse guia pode estar te mostrando o melhor caminho, até que a tua luz também resplandeça e você se torne um guia também para outros, e que você possa caminhar sem tropeçar, sem ser arrastado para as trevas, por enganos, por mentiras, por situações que de repente nós não conseguimos compreender, mas elas acontecem. Então, meu querido, minha querida, analisa por que será que o Senhor ele fez diferenciação de luz e trevas. Veja que ao fazer essa diferenciação, ele criou ciclos. Ele criou um ciclo que se chama dia e um ciclo que se chama noite. Normalmente, quando nós pensamos na noite, nós pensamos num momento, né, mais depressivo, talvez, um pouco mais triste do que o dia, com luz, com alegria. Mas veja, o ciclo da noite também é importante. Então não podemos desprezar a necessidade das trevas, porque as trevas nos mostram a luz. Assim como a noite nos traz o descanso, o repouso, o momento de reabastecermos a nossa energia, de descansar e recuperar as forças. Mas isso não significa que ao estarmos nas trevas, devemos agir conforme as trevas. O nosso momento é de descanso. O nosso momento é de restaurar nossa energia, isso corporalmente. Então, o momento da noite, o momento que o Senhor coloca esse ciclo da noite, é o ciclo de recuperação. Mas nós devemos sempre estarmos prontos para a luz, para um novo dia, para um novo ciclo, para uma nova caminhada. E o Senhor, Ele providencia isso. Então, meu querido, minha querida, observa que cada ciclo da sua vida, ele reinicia com a presença do Senhor, com a luz do Senhor, com as orientações, com as determinações que Deus colocou para cada um, para cada ciclo. Todo ciclo é importante. Ele termina e recomeça. Ele termina e recomeça. E você está sempre guardado e protegido pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que te dê muitos ciclos na sua vida e que cada momento de descanso seja um momento também de restauração de força. Que cada momento que você, de repente, precisar ficar sem a luz, que não seja a luz de Deus, que seja apenas um momento de você descansar. Você descansar seus olhos, descansar sua mente, descansar o seu corpo, para caminhar num novo ciclo com força, sabedoria, disposição. E o Senhor te abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Até a próxima.